Na verdade, concomitante à leitura de quadrinhos infantis e infanto-juvenis, nos meus 10, 11 anos, eu lia vez ou outra alguns gibis de super-heróis que eu lia quando eu ia em Minas Gerais, principalmente na casa de parentes, que lá tinha um cômodo só com esses gibis. Meus primos eram mais velhos um pouco, tinham gibis mais antigos como estes, né? Eu acabei depois adquirindo alguns em sebos, como esses aqui. E depois eu comecei a comprar, com uns 12, 13 anos. Por exemplo, esse aqui, que tinha dinossauros, desenhos do Rick Buckler. No final tinha alguns textos sobre dinossauros também. E muitos gibis infantis, infanto-juvenis, ou mesmo esses, nessa infância, eu lia e relia, né? Mas o que me impactou também foram essas novas edições dessas editoras, tanto da Abril como da Rio Gráfica, né? Eu comecei a ficar impactado, mas eu comprava apenas as mais finas devido ao preço. Porém, depois meu pai adquiriu um bar-restaurante comercial. Como a minha semanada aumentou um pouco, eu passei a comprar gibis um pouco mais caros, como esse aqui do Heróis da TV. E aí eu passei a colecioná-los também. Então, me influenciaram em demasia, porque eu comecei a ver os desenhistas e os personagens, mais os desenhistas do que os roteiros, cujos desenhos e traços me influenciavam, né? Aqui tinha o Jim Starlin, aqui o Paul Gulacy. Então tem vários que me influenciavam. Ao mesmo tempo eu lia gibis de terror também, por causa das artes principalmente, mas nesses de terror as histórias eram melhores também, né? Lembrando que nos meus 14 para 15 anos, aliás, um pouco antes, eu acho que dos 14 anos em diante, eu comecei a comprar gibis importados, comics, como esses aqui. Eram mais caros, obviamente, e eu não sabia inglês, então entrei numa escola de inglês para aprender, porque a escola pública que eu estudava no inglês era muito fraco, e eu passava a aprender lendo pelos gibis também. Então, houve toda essa influência e esse colecionismo. E, claro, eu não deixei de ler humor. Eu continuava lendo vez ou outra, principalmente a Mad, né? Com os traços e os quadrinhos também muito bem feitos e que eram criativos. Então, o meu desenvolvimento com os gibis veio desde a infância, a juventude, de humor infantis, chegando aos super-heróis, mas sem deixar nenhum de lado, né? Claro que os super-heróis tomaram mais rumo até os meus 16, 17, 18 anos. Obviamente eu não posso esquecer de comentar e de falar de um período muito frutífero na época em que eu fiz faculdade de artes e que eu produzi os quadrinhos. Eu me influenciei bastante por autores franceses, europeus em especial, como Philippe Cazat, Druillet, e aí tem os álbuns das minhas coleções, que são esses álbuns em quadrinhos europeus de capa dura, né? Esse mesmo do Neil Gaiman, na verdade do Dave McKean, do ilustrador do Neil Gaiman, né? Aqui rasgou um pouco, mas para vocês verem, essa é uma versão portuguesa, né? Enfim, influência também com livros de ficção científica, né? Ray Bradbury, Arthur Clarke, e eu mesmo escrevi um conto nesse livro aqui, Dias Contados, Contos sobre o Fim do Mundo. Tem um conto de ficção científica meu. Essa influência também permeou e permeia meu universo.